eu foi me pedido para explicar melhor sobre o texto é João 3:30, né? Que João expressou dizendo que ele cresça e que ele diminua e que Jesus cresça. Quando algumas igrejas resolvem pregar sobre isso, elas escondem. Não é que elas leem diferente. Isso é um truque muito sutil, é um truque quase imperceptível. Isso é comum. Isso é como construir novas Bíblias, novas Escrituras. Paulo chamava de fraudadores das Escrituras. Então, antes de Jesus iniciar o seu ministério, eu vou usar essa linguagem ministério, porque isso é uma linguagem até muito chata, essa linguagem ministério. Quando Jesus iniciou o que ele veio fazer aqui, eu vou usar bem palavras bem claras, correto? Quando Jesus veio dar início, o que ele veio fazer aqui, no nosso mundo, antes disso, João já tinha começado a anunciar que era chegado o reino de Deus. É isso aí. João é aquele que veio anunciando, preparando o caminho para que aqueles que seguiam João Batista, e olha que João Batista foi um homem de muita coragem. Um homem de muita coragem. Eu estou só explicando aqui, inclusive eu gravei semana um vídeo e entrei nesse assunto. Parte do vídeo eu entrei nesse assunto. Mas é só para responder a esse irmão, para clarear um pouquinho, porque é incrível. A gente, quando está dentro de uma igreja, a gente fica cego, surdo e mudo. Mesmo ouvindo, vendo e enxergando. Mesmo vendo, não enxerga. Mesmo ouvindo, não entende. É até uma profecia em Isaías sobre isso. Então, João veio anunciando a chegada do reino de Deus através de Jesus, não dele. E quando eu digo que João era muito corajoso, João é tipo dessas pessoas que nascem dentro de igrejas evangélicas, dentro de igrejas católicas, dentro do candomblé, dentro do espiritismo, dentro das igrejas mórmon, dentro da cientologia, dentro do islamismo. Então, dentro do adventismo, Sejanue, católica, nasce em um berço religioso e cresce e diz não a esse berço religioso. João não era daquele que diz assim, eu nasci nessa religião e nessa religião eu vou morrer. Não, João não era assim. João nasceu dentro de um contexto de engano e de mentira. E esse engano de mentira, o seu pai, a sua mãe foram tragados dentro desse contexto de mentiras. Eu assemelho o pai de João Batista, eu assemelho a esses pastores que fazem boa noite, irmão Paulo. Boa noite, Edivaldo. A paz, meu irmão. Tudo bem? Para todos, a paz de Deus. Olha, o Edivaldo está dando a paz do Eterno aqui a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carlos. Rodrigo, o dízimo religioso é uma falácia medieval. O dízimo religioso é uma falácia. Perfeito, perfeito. O dízimo dentro das igrejas, sem a mentira, não tem sucesso. Precisa da mentira. A mentira é a mola mestre de mover essa máquina religiosa. Então, eu assemelho Zacarias, Isabel, a própria mãe de Jesus, Maria, o marido José. Eu assemelho, sabe a quem? A essas pessoas que estão dentro de igrejas evangélicas, católicas, espíritas e outras.
E chega uma hora que essas pessoas dizem, não, eu vou sair daqui. Isso aqui é um engodo, isso aqui é uma mentira. O pai nunca precisou, o pai nunca vai precisar de que eu termine a minha vida, a história da minha vida dentro dessa religião. E chegou um dia que Jesus veio e esclareceu para Maria, por isso que Maria diz assim, meu espírito me alegra em Deus, meu Salvador. Maria poderia ter dito, a minha alegria está na minha igreja, porque lá eu sou feliz, lá as pregações, lá os sacerdotes mediam entre Deus e eu. Maria não fez isso. Maria reconheceu que entre a religião que ela frequentava e cumpria-se com os rituais, ela entendeu que a verdadeira salvação na vida dela é através do Filho, Jesus. Isso é um milagre. Zacarias, quando Jesus nasceu, Zacarias foi aquele que pegou Jesus nos braços e apresentou Jesus ao mundo. Se eu quisesse trazer agora uma dezena de revelações em cima disso, que é isso que as igrejas ensinam, eu traria. Mas revelações, sabe o que é? Só nasce de mentes doentias, mentes doentes, mentes contaminadas. Então não tem revelação para isso, não. A revelação é que Jesus é Deus e que Jesus é o nosso Salvador. Pronto, essa é a revelação. Aí Zacarias apresenta Jesus. E com certeza, aquela tradição de apresentar o filho no altar, inclusive algumas igrejas cristãs e evangélicas principalmente, usa esse ritual, quer ser judeu sem ser. Está escrito Apocalipse sobre aqueles que querem ser judeus, mas não são judeus, mas querem ser judeus. Correto? Esse pessoal é incrível, meu. Vive enterrado no judaísmo, mas são cristãos. Engana não todo mundo, né? Graças a Deus que não engana, e se enganar não para sempre, né? Eu, por exemplo, dei sorte que não morri no engano. Graças a Deus, Jesus, verdadeiro, o Messias, me libertou disso. Então vamos lá. Aí João Batista, como corajoso, sai desse ambiente religioso e vai para o deserto. Preferia a pobreza. E ali anunciar o reino de Deus e fez muitos seguidores. E quando Jesus aparece e João Batista toma conhecimento de Jesus como o Filho de Deus, o verdadeiro, aquele quem se deve seguir, aí João disse que ele cresça e que eu diminua. Era João dando fim ao seu ministério. Desculpe eu usar a palavra ministério, que essa palavra ministério, isso dá até enjoo falar isso. Porque eu sei que a religião pega essas palavras e torna isso, né, um glamour religioso. Ministério de pastor Paulo, o ministério do pastor fulano, tudo conversa fiada. Conversa para boi dormir. Então vamos lá. João, quando entende isso, João dá um basta e diz, não, Jesus é ele a quem deve seguir. É ele que é o Salvador. Inclusive, há relatos, né? Parece que foi Natanael ou Filipe, um evangelizou o outro, e alguém deu uma expressão. Poderá haver alguma coisa de Nazaré ali fazendo uma crítica, né? A Jesus por ter nascido em Belém da Judéia, em Nazaré da Judéia. Então, é incrível isso. E os discípulos de João, aqueles que seguiam João, com certeza todos que seguiam João, que foi batizado por João, seguiram a Jesus para conhecer o que é ser introduzido no verdadeiro batismo, que é Jesus neles e eles em Jesus. Aí João expressa isso, que ele cresça e que eu diminua. Muito bem, eu sei que tem muitos cristãos, eu talvez, eu não, porque eu ainda criança, Deus se revelou no meu coração, eu criança, depois de muitos anos adultos, foi que eu deduzi que Deus me chamava para uma igreja evangélica. Muito bem, digamos que nesse período que eu tive evangélico, digamos que teve um período que eu aprendi muitas coisas, que 99% do que eu aprendi, eu tenho como esterco, como Paulo tinha lá dos ensinamentos de Gamaliel, correto? E quando a religião, a igreja que eu frequentei, poderia ter dito, Paulo, está na hora de você aprender que ele cresça e eu diminua. Como? Olha, Paulo, você não já conhece Jesus? Já. Você não já aceitou Jesus? Já.
Então, Paulo, a partir de agora, você não vai mais seguir nessa igreja. A partir de agora em diante, você vai seguir só a Jesus, o Messias. Você acha que a igreja fez isso comigo? Você acha que a igreja fez isso com você? Você acha que a frase de João, que ele cresça e eu diminua, você acha que as igrejas aceitam isso? Não, de jeito nenhum. Elas vão distorcer as escrituras, vão minimizar a frase de João, trazendo isso para o campo pessoal de cada um. Olha, camarada, aqui é o seguinte, você tem que ser humilde, que você diminua, e que Jesus cresça na sua vida. É isso que eles vão fazer. Eles não vão maximizar, de jeito nenhum. Eles não vão entender que a frase de João tinha uma intenção maravilhosa. E qual era a intenção da frase de João? Era que as pessoas reconhecessem o que Jesus veio fazer aqui neste mundo. E assim o povo fez. E assim o povo passou a seguir a Jesus. As igrejas não querem isso. As igrejas vão pegar detalhes da vida de João e fazer dela um belo sarapatel religioso. Eu era de uma igreja, por exemplo, que fala da morte de ter uma revelagem, né? Que tudo é revelagem. Se não criar essas revelagens, o povo não fica preso a isso. E o povo vai ficar preso às igrejas. Vai, né? João foi aquele que perdeu a cabeça, né? Cortaram a cabeça dele. Não é isso? Herodes. Aí, qual é a pregação que vão nascer em cima disso? Olha, que você tem que agora, João ali perdeu a cabeça, e agora a cabeça é de Jesus agora na sua vida, porque agora você tem que entender que o corpo de Cristo caminha com a cabeça, e a cabeça é Cristo. Então vai criar uma história. Mas você já sabe disso. A cabeça de João é só um prato, não mais no banquete de Herodias com o Herodes, não, é o banquete, no banquete da sua igreja agora, a cabeça que está sendo cortada agora ali, camarada, é a tua cabeça. Eles estão cortando a tua cabeça e botando na cabeça deles. Bom seria se cada pregador, cada pastor, quando estivesse pregando, colocasse na frente do pastor um espelho e atrás do pastor um mega espelho. Eu acho que não ficaria um. Que as pessoas que olhando no espelho, ela reflete melhor e ela vai entender. O problema é quando elas olham para o espelho, ela diz assim, quando eu olho para o espelho, eu vejo Jesus. Ou então vê o líder dela, né? Às vezes é assim, a pessoa olha para o espelho e ela, quando ela vê a santidade, que é ele mesmo, né? De frente dele, ele olha a cara do líder, ele enxerga só o líder na cabeça dele. Na verdade, Jesus entendeu e amou a João. E eu não vejo apreço do Messias com nenhuma igreja evangélica, católica, espírita. Eu não vejo. Eu não vejo uma grande batalha do Espírito Santo para que esses líderes religiosos, essas igrejas, se arrependam. Eu não vejo. O que eu vejo é eles lutando a qualquer custo, a preço da mentira, para crescer os seus rebanhos, seus apriscos, crescer as suas igrejas, inaugurar suas igrejas e mentir mais. É isso que eu vejo. Eles jamais terão a capacidade de João de renunciar. Porque engraçado é que quando João falou isso, a cabecinha de João estava no lugar dele, viu? Não pense que o ministério de João acabou, né? Eu vou usar essa palavra, que é uma linguagem mais conhecida. Não pense você que o ministério de João acabou porque a cabeça dele cortou. Isso é mentira. São mentirosos. E vão mentir para você. Não, o ministério de João acabou bem antes disso. O ministério de João acabou quando ele ali determinou, quando ele ali disse, ele expressou, olha, que ele cresça, que eu diminua. E aí os discípulos de João passaram a seguir a Jesus, como acho que Natanael, Filipe, passaram a seguir a Jesus. E é isso. Olha, se a sua igreja não disser isso para você, olha fulano, ô pastor fulano, eu teria vontade até de expressar o nome dessa turma aqui, pastor fulano, pastor Zaço, pastor com aço, pastor Santão, olha pastor Santão, de agora em diante, que Jesus cresça e que essa igreja diminua. Se ele não disser isso para você, se olhe no espelho, pastor. E faça como João. Entenda como João que Jesus cresça
e o que você propaga diminua. Deve ser uma coisa linda. Deve ser uma coisa maravilhosa. Imagine você ter uma igreja com 500 pessoas. Aí você prega isso, para quem gosta de pregar, né? Porque essa palavra pregação é outra safadeza. Porque a nossa função é anunciar, dar notícia e as pessoas buscam o pregador verdadeiro que é Jesus. Não há outro mediador, não há outro sumo sacerdote em tua vida a não ser Jesus Cristo, o Messias de Deus, o Yeshua. Então, se você vai atrás de pregador, você está trocando Jesus por ele. Pronto. Mas deve ser maravilhoso. Um sujeito que ele vive no engano, não no engano, né? Ele vive adormecido dentro, que às vezes a pessoa não tem intenção nenhuma de enganar ninguém, mas adormecido dentro desses ambientes, e de repente, ele olha no espelho e diz assim, nossa, o ministério ali de João estava afundando o ministério dele, apontando a Jesus, aquele a quem devia crescer e seguir. Será? Porque o meu líder não diz isso. Então, imagine um pastor da Deus e Amor, da Igreja Maranata, a Santa Rona, né? A Santinha lá dos Maranatas. Não todos, né? Tem muitos que estão lá dentro e já está dando lá dentro uma banana para as falsas doutrinas deles. Para a cientologia, os anglicanos, os luteranos. Você já imaginou? Você, antes de sair, você fazer isso? Você, pastor, que um dia, passando pela internet e escutando esse vídeo, não saia antes de lutar. Não saia antes de fazer o que João fez. Então, João, antes de perder a cabecinha dele, porque quem desafiava Herodes e Herodias, quem denunciava isso, sabia que mais cedo ou mais tarde a cabeça ia rolar, não sabia? Mas João disse antes. Faça isso antes de sair. Não saia da sua igreja se você foi liberto, se você já entendeu que quem tem que crescer não é a igreja evangélica, quem tem ministério de pastor A, pastor B, quem tem que crescer agora é Jesus. Deixar as ovelhas de Jesus, entendeu, sair dela, povo meu. Então, se você, pastor, já descobriu isso, já entendeu isso, não saia antes de trazer umas pregações assim. Já que já está dando lambança de pregar mesmo, então vamos lá, arrebenta, taca a foice aí no negócio. Passa régua. Diga assim, olha, eu vou te ensinar, pastor. É assim, você descobre que quem tem que crescer é o ministério de Jesus. E se o ministério de Jesus tende a crescer, a tua igreja tende a diminuir. Você entendeu isso, não entendeu? Então, antes de sair, traga mensagens assim, libertadoras, para as pessoas, mensagens informativas, para as pessoas buscarem a Jesus. Seguir agora Jesus. Porque se a tua igreja tiver 500 pessoas e tu conseguir trazer 10 mensagens dessa antes de sair, quem sabe amanhã, no culto de amanhã, tenha 490. Opa! Aí você conta assim, ó. Sai contando. Olha, tem 490. Ontem tinha 500. Isso é um milagre, isso é uma bênção maravilhosa. Imagine uma igreja em decadência, que glória maravilhosa do Senhor Jesus. Imagina uma igreja evangélica em decadência, como aqui em São Paulo tem quase 100 templos fechados. Isso é para a glória de Jesus. Muitos desses saem de uma gaiola, caem outras. Mas muitos seguem a Jesus. Muitos passam a depender só da fé para ser salvo, como o ladrão da cruz. Muitos não entendem isso, vai chutar o pau da barraca para viver o que foi castrado dessas igrejas. Mas, confiado um dia, creio eu, que Jesus há de tomar conta dessas pessoas, que para eles são caídos, para Jesus é daqueles que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. Quem sabe essas pessoas encontram o verdadeiro Cristo de Deus. Não é verdade? Não esse boneco de presépio que é incutido nas igrejas evangélicas, católicas, espíritas. Jesus, 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 Jesus. E a nossa igreja gloriosamente está crescendo. Não. Quando a igreja evangélica cresce, Jesus diminui na vida das pessoas. Não tenha dúvida disso. Quanto mais as igrejas crescem, mais elas se afastam da verdade. Mais as pessoas se apegam às doutrinas e aos mediadores delas. Quanto mais as igrejas crescem, mais Jesus desaparece. É por isso que lá no livro de Apocalipse, quando Jesus diz assim, olha, eis que estou à porta e bato,
Aquela expressão de Jesus é isso mesmo. É quanto mais as igrejas crescem, mais Jesus fica lá de fora. E batendo na porta de quem? Do coração daquele que está lá preso, seguindo a esses ministérios, que não entendeu o que Jesus cresce, a igreja diminui. Não entendeu isso. O ministério de João é isso, é que Jesus cresça. Quando João expressa isso, que ele cresça e que eu diminua, é o fim da jornada do ministério de João Batista. Que aquele ministério de João Batista era e foi para apresentar, anunciar as boas novas, o reino de Deus que era manifestado ao mundo. E se igrejas evangélicas não entendem isso, orgulhosas, egoístas, não entendem isso. Quanto mais uma igreja evangélica cresce, mais Jesus diminui no coração dos fiéis. Não tenha dúvida disso. Então, a expressão de João Batista se encaixa em todas as igrejas e religiões da terra. Mas essas igrejas, com seus líderes orgulhosos, mentirosos, egoístas, gananciosos, ambiciosos, não aceitam isso. Então, pastor, antes de você sair da sua igreja, antes de você dar um tchau para o teu pastor eterno, que é o líder fundador da igreja, prega umas mensagens dessa antes. Liberta o povo. Deixa o povo do Senhor ir. Não faz como o faraó, não, prendendo os filhos de Israel. Deixa o povo cumprir com a profecia de Jesus. E Jesus disse isso. Tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. Isso é uma pena. Mas convém que elas conduzam para que elas pertençam a um só rebanho, um só pastor. Então, se você é pastor da Universal, Mundial, Deus de Amor, Batista, Igreja Maranata, e quer se libertar, quer sair disso, deixa o povo, deixa as ovelhas ir procurar o único rebanho, que é o ministrado pelo Espírito Santo de Deus, não para o pastor evangélico, católico, espírita da Umbanda, que banda, candomblé. Liberta o povo, pastor. Não saia antes de fazer isso. Porque um dia você vai se arrepender da oportunidade que você tem de estar dentro de uma igreja evangélica, pastor de uma igreja evangélica, descobriu a verdade, ou católico, ou espírita, qualquer uma delas, descobriu a verdade, descobriu que o que Jesus cresça e eu diminua, não é você, pastor. O que João estava falando não era ele, é o ministério dele, pastor. Entenda. E quando sair da tua igreja, traga umas mensagens dessas. Liga os fatos. Verdadeiramente que Jesus tem que crescer. Mas para Jesus crescer, as igrejas têm que diminuir. Que é o que João fez. Para Jesus crescer na vida de Filipe e Natanael, João teve que diminuir, apresentar Jesus. E as escrituras dizem que eles passaram a seguir Jesus. Não continuaram com João Batista, não. Não continuaram. Pé na estrada, seguindo ao único Deus verdadeiro, que é Jesus. Assim, pastor, faça isso. Não saia da sua igreja antes de tentar ajudar muitos que estão presos, cativos dentro desses ambientes religiosos, pastor. É uma oportunidade que você está tendo. Eu, sinceramente, se eu estivesse dentro da igreja evangélica e Jesus tivesse me libertado lá dentro, eu jamais sairia dessa igreja antes de eu tirar milhares de pessoas para que elas conhecessem e seguissem a Jesus. Acho que a primeira mensagem que eu pregaria para elas seria essa. Que ele cresça e que eu diminua. A mensagem de João Batista é dizendo que o meu ministério desapareça. E desapareceu. Mas que ele cresça, que o ministério de Jesus cresça. E não vem dizer para mim, pastor, que o ministério da sua igreja é de Jesus, que não é. As doutrinas que você crê como modelo de salvação, as doutrinas que você crê como modelo de vida espiritual, você sabe que não foram ensinadas por Jesus. Você sabe que não foram determinadas por Jesus. Foram invenções mediúnicas da sua igreja. Eles se passaram por mediadores entre Deus e você. Tanto é que nenhuma doutrina dessa que você ensina e vive, você recebeu direto do Deus eterno. Não deu, porque Deus é luz. Deus não é trevas, Deus não mente. E João, quando escreveu isso, aqueles que vai além dos ensinamentos de Jesus e não permanecem nele, esse não tem um pai nem um filho. Por isso é que Jesus não dá essas mesmas doutrinas para as suas ovelhas. Por que você acha que eu amei tanto essas mentiras? Eu, não só eu, milhares de pessoas em toda a terra amou por anos essas mentiras dessas igrejas. Creu plenamente e viveu essa falsa vida espiritual que essas igrejas promoveram. E o resultado que hoje a gente diz assim,
Deus, Jesus me libertou. Verdadeiramente eu sou livre. Porque hoje só há uma doutrina no nosso coração, aquela que Jesus dá direto ao teu coração. E nós sabemos qual é. Uma vez perguntaram para Jesus e disseram assim para ele: Mestre, o que farei eu para realizar a obra de Deus? Aí Jesus disse assim: olha, a obra de meu Pai é essa, que creia naquele que o Pai enviou. Oh, obra maravilhosa. Por isso essa obra de Jesus alcança todos, pobres e ricos, negros e brancos, magros e gordos, povos, línguas, tribos e nações. Por isso. Mas essa obra religiosa de cada igreja, não. Quando entra em um país, outro país que tem uma religião tão pervertida, se sente ameaçados, porque vai acabar o lucro deles. E aí é morte, guerras, terríveis, são terríveis. Esse cristianismo que está aí não é o verdadeiro. Nunca foi verdadeiro. Nunca foi. Porque poderia ser. E você, pastor, que está dentro dessas igrejas, você pode fazer isso. Faça a diferença. Seja o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, pastor, para nada serve. Vai ser pisado pelos homens. E o seu líder vai pisar em você como pisa. Você sabe disso. Você sabe, olha, a maioria de pastores são humilhados dentro desses ambientes religiosos. Para os membros de casta baixa, não. Ele é um santo, porque a santidade deles, quem dá é os membros. Porque se os membros disserem, eu quero ter a mente de Cristo, essa santidade acaba. E vou falar uma coisa, e os líderes, donos dessas igrejas, põem essa pastorzada para correr se não tiver freguês lá dentro. Escuta o que eu vou dizer para você. Olha, vamos lá. Se as pessoas hoje dentro das igrejas, se elas disserem assim, peraí, os discípulos de Jesus seguiam a João, ou o discípulo de João e os seguidores de João seguiam João, iam para o deserto. Mas quando João diz isso, os próprios discípulos de João seguem a Jesus. E as pessoas começaram a seguir Jesus. Que estranho, né? Já pensou? Esses pastores compreendendo isso? E aí simplesmente disseram, olha, eu não quero mais isso. Esses membros dessas igrejas compreendendo isso, não. Eu não tenho que seguir minha igreja. Eu não tenho mais que seguir os meus pastores. Porque é impossível. Um pastor de uma igreja, ou um padre, ou um pai de santo, é impossível ele segurar uma pessoa lá dentro se não for pelas cadeias doutrinárias. É impossível fazer isso. Com certeza absoluta. As pessoas estão presas lá dentro a essas doutrinas. Porque dentro dessas doutrinas está contidos tudo aquilo que são as amarras. Ele não pode viver sem isso. Ele entra em dificuldade espiritual se ele por acaso não praticar essas doutrinas. Ele entra em crise porque ele pensa que está traindo a Deus, porque ele pensa que se ele não praticar a doutrina na igreja dele, ele está traindo a Deus, ele está sendo infiel. Isso é veneno. Isso não provém da verdade. Não provém da verdade. Então já pensou se esse povo acorda um dia pela manhã, porque eu creio que um dia o Messias vai fazer isso. Vai chegar um dia que muitos receberão a verdadeira evangelização do Espírito Santo do Pai. Como já fez na história da humanidade. O próprio Jesus evangelizou. Quando se não teve evangelista para evangelizar Saulo, o próprio Jesus se revelou a Saulo. Quantos homens o próprio Espírito Santo do Pai se revelou sem precisar o homem? E dentro dessas igrejas, isso vai acontecer um dia. Vai ser um grande fenômeno. Já é um fenômeno hoje, esse êxodo, essa quantidade de gente que não mais segue igreja nenhuma, não mais quer religião nenhuma. Essas pessoas entenderam que quem tem que crescer é Jesus e que a igreja que ele estava tem que diminuir. Eu, porém, digo acabar. Eu, porém, digo que quando fecha uma igreja, quando a igreja fechar, quando a igreja bater as portas, que você que estiver na porta da igreja e dizer assim, olha, eu sou o último a apagar a luz assim, e bater o pé e não trazer dela nada, nem um pó dali de dentro, nada. Eu digo assim que da igreja que eu frequentei, nem a cueca a meia eu trouxe. Porque se traz é mau cheiro. Então é o seguinte, se essas pessoas tomarem consciência de que Jesus é que tem que crescer e essas igrejas é que tem que diminuir, já que ela não tiver a responsabilidade de ser noticiadora de boas novas, em vez disso elas se tornaram pregadoras, atrair pessoas a seguir elas, as doutrinas e seus líderes, aí você entende. Já pensou? Se acontecer esse fenômeno maravilhoso
Não essa coisa no varejo de hoje é Paulo, amanhã é Antônio, hoje é José, amanhã é José, não. É aquele fenômeno que só Deus pode fazer. As pessoas acordarem de manhã, uma igreja de 500, 200 numa tacada só, acordar e dizer, caramba, meu, que estranho. Que estranho. Eu não quero essas doutrinas na minha igreja, eu quero seguir a Jesus. Eu quero as doutrinas de Cristo, praticadas e ensinadas por Cristo. Eu não quero essas doutrinas mediadas pelos meus líderes religiosos. Você sabe o que acontece com esses pastores que estão a serviço dos seus senhores, das grandes centrais das igrejas? Maranata é o presbitério lá em Vitória, a igreja Batista Rio de Janeiro, a igreja Vitória em Cristo, lá o líder é o Cristo da igreja Vitória em Cristo, é o... Como é que é o nome daquele Cristo lá, rapaz? Eu esqueci. É porque eu falei Cristo, eu troquei, né? Mas é uma coisa só, Cristo ungido, a palavra é uma só. Jesus disse, olha, quando alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, eis que o Cristo está ali no interior da casa, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, e é falsos ungidos. Então, família Miranda, família Gueiros, Espírito Santo, a família Palharim, esses dominadores de igrejas, sabe o que acontece? Se as igrejas locais, nos estados, nos municípios, nos povoados, e os mais distantes, se as ovelhas passassem a seguir unicamente a Jesus, entendessem que Jesus é o único mediador e não o pregador dele da noite, sabe o que acontece com esses pastores, desses líderes? Eu vou dizer o que acontece para você. Eles põem tudo para fora, tudo para correr. Eles se tornariam ou abandonaria a doutrina dele e correria para Cristo, para ser ovelha de Jesus, ou se tornaria profeta de Baal. E ia dar problema do mesmo jeito. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então corre para Jesus. Deu para entender? Então, olha, os líderes dessas igrejas evangélicas, se os pastores das igrejas locais descobrirem que quem tem que crescer é Jesus, que quem tem que diminuir é o ministério dele, a igreja dele, do líder dele, se o povo entender isso aí, esses pastores são postos para fora. Porque esses líderes religiosos não vão ficar com esses elefantes brancos nas cidades sem dar lucro. Você pega uma igreja que o terreno vale 1 milhão. A construção, fazendo uma adaptação, vamos lá, 1,5 milhão. Diz para cima, que hoje em São Paulo, qualquer igreja, uma escritura de uma igreja dessa aí, para você lavrar uma escritura, fazer a verbação, é 30 mil reais. Um terreno aqui vamos colocar por baixo, 500, 600 mil reais um terreno. Construção e tudo, vamos botar 1 milhão, 1,5 milhão para cima. É o custo de cada denominação. Se for esses megatemplos, aí vamos falar de milhões ou meio bilhão, como aqui nós temos o templo do demônio, aqui no Brás, né? O Templo de Salomão, aí onde o bispo perguntou para mim o que eu achava disso. Olha, eu creio que o espírito que estava em Salomão é o mesmo espírito que estava no Edir Macedo. Só que tem uma coisa, que o espírito que estava em Salomão para construir o templo não era o verdadeiro, não. Não era e nunca foi. Porque a ordem do Deus eterno é que Davi não construísse templo, correto? Não, mas Davi teimosamente, com rei de Tiro ali, preparando tudo, o material para Salomão construir, então foram desobedientes. E Davi só achou graça diante de Deus, porque era um homem que tem arrependimento. E esses líderes religiosos não têm arrependimento. Eles não demonstram culpa e nem arrependimento. Tem essa diferença muito grande, né? Ai, Deus amou a Davi segundo o coração dele. Só que Deus não pode. Deus não pode ir contra a sua verdade. Deus não é trevas. Deus é luz e nele não habita trevas alguma. Deus não mente. Deus não se envolve em falcatruas e em mentiras. Os líderes religiosos sabem disso. Mas engana o povo. Então é o seguinte, esses líderes religiosos, dono dessas igrejas, quando percebem que os seus pastores locais, que quando chega no dia 30, vamos colocar aí dia 8 a 12 de cada mês, que pega a lista de dizimista e diz assim, olha,
igreja tal, na cidade de São Paulo, bairro X, rua tal. No mês passado, retrasado, mandou R$ 2.000 de dízimos e ofertas. No mês passado, mandou só 1.500. E eu estou vendo que esse mês aqui mandou só 1.000. Isso é um bom sinal para Jesus. Isso é um bom sinal que, se as pessoas não querem sair, Jesus tira. Aí funciona o sai dela, povo meu, não tomeis parte nos seus pecados. Mas os líderes religiosos entendem isso e tomam a providência. Como? Faz assim. Empresta a tua mente aí vem 3, 4, 5 pastores. Vamos buscar aqui de Deus uma revelagem. Vamos orientar Deus? Vamos. Vamos dizer para Deus, olha só como nascem as grandes revelações. Nós vamos aqui expor para o Senhor deles. Não o de Jesus de Nazaré, o verdadeiro Cristo. Vamos expressar aqui para Deus que aquela igreja, a tua santinha, ó Deus maravilhoso, os membros, Deus maravilhoso, aí vão usar aquele argumento para tentar enganar Deus, estão esfriando. Aí vem um outro profeta lá e diz assim, bem tu disse que nos últimos dias muitos esfriariam na fé. Aí vem com toda essa lenga-lenga e começando a instruir Deus. É lógico que vai nascer uma revelagem. Aí levanta o profeta e fala, Deus me deu uma visão. Aí muda a voz. Às vezes até o cara dentro de casa fala... Às vezes o camarada dentro de casa, ele fala baixo, quase com medo da mulher. Mas quando chega na igreja, os camaradas mudam a voz, ó Deus maravilhoso. Imagine eu, casado 2 vezes, gordinho. A minha mulher hoje, a pessoa casada, é mais alta do que eu, forte pra caramba. Tu acha que eu vou falar grosso com minha mulher? Não, eu vou falar grosso na igreja. Lá eu sei que todo mundo vai dizer assim, olha, ninguém vai me pegar mesmo, porque eu sou ungidão do Senhor, eu sou ungido, eu sou o Cristo deles, né? Então, eu não falo fino sobre essa, não. Não sou trouxa, né? Eu casei primeiro, falei fino, casei agora de novo, graças a Deus. Deus me deu felicidade em 2 belos casamentos, a primeira faleceu. Mas eu não falo grosso, não, fala fino. Na igreja não, na igreja que você se impõe assim, você muda cabelo, põe uma roupa de ver Deus e fala assim, Deus me deu uma revelação. Amém, pastor? Vamos consultar aqui, fazer uma bibliomancia, que é uma técnica antiga que um grande grupo religioso no passado usou muito isso e terminou em nada. Enganou, morreram rico e enganou muita gente. Bibliomancia. Aí vai ler a Bíblia, abre em 3 textos. Se 2 for positivo, é Deus falando. Se der um negativo, então 2-1, Coríntios 2, Palmeiras 1. Quem ganhou? Jesus. Aí 2 textos positivos. Amém, irmãos? Deus está provando a visão. É tudo assim. E às vezes os textos que vai ler, se brincar, e se cair naquele texto lá inventado pelo padre João Ferreira de Almeida, aquele texto bonito, quer ver? Essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Aí lê um texto desse, é Deus falando. É Deus apoiando o engano do falso profeta aqui e apoiando a invenção do padre João Ferreira de Almeida. E aí vão enganando e sendo enganados. E aí vem a falsa profecia. Deus revelou, mostrou aqui. Eu via o irmão fulano, que está fracassando lá no templo, que ganhava o dízimo anterior, os dízimos anteriores eram 2.000, baixou para 1.500, agora baixou para 1.000, a igreja está afundando, o povo está esfriando, o termo é esfriando. Mas muita gente é dando um tchau ao ministério de João para seguir verdadeiramente ao ministério de Jesus e para Cristo. Ele e nós, esperança da glória. Então vamos lá. Aí, na revelação, eles precisam desse argumento para dar para o próximo escravo, pastor escravo, para ir para aquele lugar. Ele não pode chegar com mãos vazias. Ele não pode chegar lá e dizer assim, ó, fulano, você agora vai sair daqui, vai para a igreja lá dos quintos dos infernos, porque lá é onde o pastor fracassado cuida. E aqui está vindo um pastor aqui, que ele é bobo, a mulher é boba, todo mundo é bobo, e faz o que a gente quer, e é um fanático, então no fanatismo dele a igreja cresce. Porque é assim que funciona. Aí o pastor fracassado, que é aquele que viu a igreja dele afundando, e o dízimo, aí ele vai lá para a igreja dos quintos dos infernos, que é aquela igreja que rico não vai, sabe? Aquela igreja que milionário não vai da igreja. É a igreja que o líder, o dono da igreja, jamais ia. Aí não vai mesmo. E esse povo é besta. Aí chega com essa falsa revelação,
Quantas revelações dessas eu não engoli? E hoje eu refuto todas elas, porque isso não provém não provém do Espírito verdadeiro de Deus. Isso provém de um falso espírito, cujas escrituras dizem: por não derem crédito à verdade, é-lhes permitido que o espírito de mentira vos engane. Quantos são seduzidos por isso? E quantos, quando descobrem isso, descobrem que o verdadeiro Espírito Santo de Deus não se envolve em mentiras. Deus é luz e nele não há treva alguma. Aí, esse pastor pobrezinho aqui, que já está ferrado e meio, né? Fica mal visto, como quase o pastor incompetente. Fica rotulado nas centrais das igrejas como o pastor que a igreja está afundando, que é tipo assim, quer ver essas visões nascerem fácil, dentro desse tipo de igreja, é se um pastor desse tiver um filho doente, passando uma necessidade muito grande, uma mulher doente, e a cabeça dele está a 1000 por hora de preocupação com a família, perdeu o emprego, perdeu o sustento da família. Aí esse camarada é uma espécie ele poderia ter sido até um Neymar de uma igreja dessa. Mas agora ele é um Neymar com o joelho quebrado. Ele agora é um Neymar que sai rolando. E aí não vai render mesmo. E o resultado é que ninguém, igreja, líder nenhum, quer saber disso. A igreja lá, as igrejas centrais, quer saber do rendimento de membros e valores que entram nos cofres delas. E isso é verdade. Eu não estou mentindo. Eu estou falando a verdade. Muitos dos que um dia entrando na internet e ouvindo o que eu estou dizendo vai dizer: é verdade o que ele está dizendo. Porque são testemunhas do que eu estou dizendo. Eu não vou inventar uma coisa dessa. Isso é verdade, porque a Bíblia, as Escrituras dizem o seguinte: que o pai da mentira é o diabo. Se o pai da mentira é o diabo, quem mente é filho de quem? Então eu não posso mentir. Isso é verdade, sim. Eles podem ter até um argumento: não, Paulo, mas quem é que te garante que essas visões não são verdadeiras? Quem conhece a verdade e foi liberta por ela, sabe que essas visões que manipulam pessoas, enaltecem igrejas, doutrinas e líderes religiosos, enriquece os cofres dessas igrejas. Quem conhece a verdade sabe que isso não provém do verdadeiro Deus. Não provém da verdade. Muito bem. Aí o pastor vai para aquela igreja que os líderes têm como igreja dos quintos dos infernos, aquela igreja que não dá lucro, sabe? Aquela igreja que quando o cara mete a mão no bolso assim, pede fazer uma oferta, quando sai, e às vezes as pessoas mais simples são as que mais sofrem. E as pessoas que dão até o que não tem. Mas aí, às vezes, a pessoa está tão envoltada nessas igrejas que quando mete a mão no bolso assim, o pastor que foi para ali dizer: vou salvar o meu ministério. A maneira que aquele irmão ali está metendo a mão no bolso para dar, aí quando sai, em vez de sair milhões, sai moedas. Aí sai moedas, a não ser que, para ele mostrar serviço dentro das igrejas, das lideranças deles, a não ser que um traficante se converta. E geralmente, traficante, ladrão de banco, político corrupto, quando se converte, não devolve o fruto do roubo. É claro que vão ser bons dizimistas. Você acha que um traficante que guardou muito dinheiro com o tráfico de drogas se converte, você acha mesmo que ele vai devolver o fruto do roubo a quem ele roubou, como Zaqueu, né? Diz aqui: eu fraudei que eu devolvo 5 vezes mais, né? Ou 2 vezes mais, eu não me lembro. Não. Você acha mesmo que corrupto, que tem patrimônio, fruto de roubo, você acha mesmo, quando vai para essas igrejas, você acha mesmo que ele devolve o fruto do roubo? Você acha mesmo que ele chega assim e dizer: olha, pastor, não se iluda com o meu dízimo e oferta não, tá bom? Eu só dei hoje, porque o meu dízimo de 10 mil reais por mês vai cair para 20 reais, que já é uma falsidade o dízimo, não deveria dar dízimo. Eu estou só aqui fazendo citações de como funciona. Porque todo o meu dinheiro que eu tenho, casa, carro, tudo, fazenda. Eu moro aqui na favela, mas não sabia que eu sou um homem rico, pastor.
O que tem de gente é rico em favela, você está por fora. Que não pode dar as caras. Os bens escondidos. É dinheiro do tráfico de droga, é lavagem de dinheiro. Olha, o que existe de gente que supostamente se converteu. Eu até acredito que tem muitos que realmente quer Jesus. E se o pastor fosse verdadeiro, a igreja fosse verdadeira, dizia, ó, tem uma coisa. Você pode aceitar Jesus aqui dentro. Só que os teus bens, você tem que doar. Você tem que, ou doa para o Estado, ou procura o banco que tu roubou. Os pais do bairro, dos vizinhos aqui, que seus filhos morreram pelo tráfico de droga, devolve o dinheiro, vai na casa desses pais, pega um maço de dinheiro grande, que isso não paga a vida de um viciado, mas quem sabe ajuda no tratamento deles. Devolve. Pega 100 mil reais, vai naquela casa, deposita lá, né, joga dentro da casa do cara, 100 mil reais. E escreve assim, e isso é para ajudar o tratamento do teu filho que eu ajudei a viciar. Você acha mesmo que sonegadores de impostos vai devolver fruto do roubo, da sonegação de impostos, que do qual matou muitas crianças nos hospitais, muitos velhos? Muitas pessoas no Brasil morrem porque os cofres públicos têm pouco dinheiro e o que tem os ladrões roubam. Você acha mesmo que eles vão devolver o fruto desse roubo do Estado? Não vão. Vão virar santa na igreja. Você acha mesmo que políticos corruptos, que se enriquecem, às vezes nem é mais eleito, que comprou fazenda, às vezes o cara não trouxe nada. Em 10 anos compra fazendas, apartamentos, casas de aluguéis. Vocês acham mesmo quando eles... Olha, as igrejas têm um Deus especial para corrupto. As igrejas têm um Deus, modelo de Deus especial para traficantes e corruptos. Sabe por quê? Lavadores de dinheiro. Sabe por quê? Porque quando chega dentro dessas igrejas, o Deus diz, esse aqui, eis aí, olha os meus filhos. Vai encontrar esse Deus lá. Eis que te digo, meu servo, ladrão. Eis que te digo, meu servo, traficante. É assim, gente. Eles não vão dizer assim, peraí, Deus, está me chamando de meu servo? Que Deus é esse que está me chamando de meu filho e não me corrige para que eu devolver fruto do roubo? Não vão, gente. E esses líderes religiosos adoram, gosta, sobrevive, se enriquece de muito desses tais ofertantes e dizimistas. E assim é a história que eu contei aqui. Pastores que são mandados para as igrejas de fim de linha, onde o vento faz a curva, e lá, ele está indo para lá porque a igreja que ele estava tomando conta estava fracassando. E esse pastor novo que chegou nessa tal igreja, para fazer essa igreja crescer, esse é o Paulo que eu estou falando, viu? Esse sou eu. E quem me conhece sabe que era assim que acontecia. Fui em algumas igrejas que estavam em fracasso, em decadência, e depois de alguns meses, por ser carismático, eu e a minha primeira esposa, aí a igreja começava a avivar. E quando está avivada, você tem que agora ser transferido por uma revelagem para ir para uma igreja que tem um outro pastor que já não é tão boa assim. Sabe aquelas igrejas que o pastor aprende a dar voador e coice? Aí você é transferido para essas igrejas porque ali o povo está indo embora. Pena que a maioria dessas pessoas, elas não saem para Cristo, a maioria. Mas eu espero um dia que essas pessoas se libertem e entendam que ele cresça e que eu diminua. Que Jesus cresça e que a tua igreja diminua. Que Jesus cresça e que a tua igreja afunde. Que Jesus cresça e que o ministério do teu pastor vai por água abaixo. Porque quanto mais essas igrejas decaírem, mais as pessoas têm a oportunidade de realmente buscar Jesus pela fé e ser salvos pela fé, sem os critérios religiosos, sem os mecanismos religiosos. Possa ser, né, que... Eu lembro de uma igreja no Brasil, que tinha no Brasil, que era a igreja que era a porta do céu. Essa igreja varreu o país de ponta a ponta, armava uns cabanas, e o povo ia. Um dia eles chegaram na minha cidade do interior, e eu lembro de uma cura que eles fizeram, de um homem que tinha um problema na perna. Rapaz! Esse curado foi um negócio sério. E o resultado é que a doença não foi curada, e quando esse povo rapou o dinheiro de todo mundo, ganhou o dinheiro de todo mundo, esse sujeito foi curtir a enfermidade dele,
E só Deus sabe e entendeu como essas pessoas são vítimas dessas igrejas. Aí essa igreja fez o quê? Vendeu todas as propriedades que tinha lá, pum, Estados Unidos. Green Card, né? É assim, gente. Porque é assim que funciona. Se o povo buscar a Jesus, essas igrejas afundam. Afundando, esses pastores que representam seus líderes, são tudo posto para fora. Muitos desses são postos mesmo, mas é posto que estou falando assim, dizer, sai daqui. A propriedade aqui é nossa. Você não tem que ficar aqui mais, não. Eu não quero mais saber de igreja. Olha, o castigo. Olha, para mim, ser um líder religioso é um dos maiores castigos que o homem recebe de Deus. Verdade. Castigo. Porque eles estão condenados a isso. Porque não existe coisa pior do que você continuar no erro. Bom é quando o homem, como ladrão da cruz, se arrepende e sai do erro, abandona o erro. Mas quando a pessoa é condenada a fazer o que não presta ao erro, é um estado de condenação. E eles vão morrer assim. E você que é um pastor de uma igreja evangélica, católica, espírita, umbanda, do candomblé, você que rebanha povo, que prende pessoas ao teu redor e ao redor da sua denominação, sua religião, eu espero que você acorde muito antes disso. E você entenda que você só deve seguir ao único e verdadeiro Deus, homem, Jesus, aquele que se fez carne e habitou entre nós, a palavra viva de Deus, que vai viver em teu coração por toda a eternidade. É isso o meu desejo. E é isso que eu espero. Eu estou vendo aqui, tem vários irmãos aqui. Maria Goretti, um abraço. A paz do Senhor, meu irmão. Fábio, um abraço. José Augusto, um abraço. A paz do Senhor, meu irmão. Orion, boa pessoa, conheço. Eu sei quem está por trás dessa empresa. Esse nome é o nome da empresa. João Ruth, amigão, que Deus te abençoe muito. Eu sei o quanto tu luta pela verdade. Esse aqui, o do Orion, acho que é Adilson. É isso mesmo. Pessoa maravilhosa, de uma família maravilhosa. Tem mais aqui também. Ela vai brigar comigo aqui, mas é sobrinha da minha esposa. Deve ser, ou talvez seja o esposo dela que tem diz, ou a Thalita, não sei qual dos dois está online. Tem o Gibson, evangelista, um abraço. Rodrigo, que Deus abençoe. Paulo Sérgio, Amando Costa. Olha, fiquem com Deus. Pedro Souza, Heloína, Tadeu. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que Jesus cresça e que essas igrejas diminuem. Essas igrejas diminuem, nem eu nem você tem mais para onde ir, né? Não tendo para onde ir, nós vamos para quem? Para Jesus. Porque esse para onde iremos nós é o lema dessas igrejas. Mas o para quem iremos nós é a falência do sistema religioso e Jesus seja enaltecido nos nossos corações. Que ele cresça por toda uma eternidade em nossas vidas. Amém? Eu vou encerrar aqui. Eu só entrei aqui por um acaso para trazer esse assunto, porque a gente fica durante o dia aquilo ali, sabe? Matutando, e quando alguém liga, Paulo, me explica melhor sobre isso, que ele cresça, que ele diminua. E se você chegou e não pegou o vídeo do começo, pegue do começo, que eu expliquei aqui detalhadamente do que é Jesus crescer. Jesus crescer era o ministério de João findando. Jesus crescer nos dias atuais é o fim das igrejas evangélicas, o fim das igrejas católicas, o fim da Umbanda, o fim do Candomblé, o fim do mormoísmo, o fim da igreja Batista Maranata, fim da Deus e amor. Ah, Paulo, mas isso não vai acabar nunca, não tem problema. Para mim já acabou. E para você também. Jesus já botou essa cambada para correr de nossos corações há muito tempo. E eu sei que muitos aqui, esses homens não se irandam mais do coração desses homens, dessas pessoas, mulheres e crianças. E espero que esse vídeo aqui, um dia, um desses pastores assistindo, ele vai compreender isso, e antes dele sair, ele possa fazer aquilo que Jesus prometeu, que irá rebanhar, para que haja só um rebanho e um só pastor. Então, antes de sair, pastor, da sua igreja, não saia antes de trazer umas mensagens para libertar o povo presos aí, não, viu, pastor? Saia, mas ajude a libertar essas ovelhas para elas seguirem unicamente a Jesus. Amém?
Com a paz do Senhor Jesus a todos, eu estaria agora encerrando. E se der, amanhã vai ter um assunto que eu vou trazer toda segunda-feira no Facebook. Eu sempre trago um assunto. Amanhã vai ter um assunto muito legal a ser trazido. Amém? Com a paz do Senhor Jesus e um bom ainda domingo ainda a todos, uma boa e deliciosa noite de sono. Amém? Com a paz do Senhor Jesus.